Paz, irmãos. Amém. Muita alegria a gente ver a igreja assim adorando o Senhor. Eu vi ali do trabalho já querem também um pouquinho desse bolo, né? E eu agradeço a Deus por tudo que está acontecendo aqui. Amém. A irmã, esqueci. Sim, irmã Luzia. Vem, irmã Luzia. Já também, fazer uma oração. Casal. Irmã Luzia e o pastor Manuel. Eu peço, irmãos, que fiquem de pé, né, para fazer essa oração, para que o Senhor possa abençoar, usar o nosso meu pai da fé, né, que eu me prometi através desse homem aqui, em nome do Senhor, articular, eu amo esse casal, né? Ele que passou pela primeira vez tudo que eu sei, até aqui, né, pastor Jair fala aqui, que a gente aprendeu depois dos 60. Não esquece, né, pastor? Então, tudo que eu aprendi foi através do pastor Mael e para nós é uma felicidade muito grande estar aqui. Aleluia. Querido Deus, amado Pai que está no céu, Senhor, muito obrigado, meu Deus, neste momento, Senhor. Eu sei que o Senhor se faz presente aqui, meu Pai. Amém. Ó Deus, eu sei que o Senhor nos trouxe debaixo da tua santa proteção, meu Deus. Sei que o Senhor nos cuidou, o Senhor tem cuidado, Pai, para que, meu Deus, ele estivesse nesse momento, meu Deus, nesta grande alegria, meu Pai. Obrigado tudo, ó Deus, que vem dos altos céus, meu Pai, que vem do Senhor, ó Deus. Senhor, muito obrigado, meu Deus, pelo pastor Mael, meu Pai, e sua esposa, irmã Luzia, meu Deus, que o Senhor possa abençoá-los a cada dia, Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa abençoar, Pai, eles ali, meu Deus, naquele local onde eles se congregam, Pai. Que a cada dia, meu Deus, a cada instante, meu Deus, essa semente, meu Deus, venha ser transformada, meu Deus, e crescida, meu Deus, naquela cidade, Pai. Pai, eu te louvo, meu Deus, pela vida deles, meu Pai, porque através deles, meu Pai, porque eu conheci a tua palavra, Senhor. Meu Deus, te peço também, nesse momento, Pai, uma bênção especial, meu Deus, que o Senhor venha protegê-lo, meu Pai, e usá-lo, meu Deus, nesta noite, meu Deus. E que ele venha falar aqui, que seja que esta congregação, que esta casa esteja precisando, meu Pai. Meu Deus, também particular, peço que o Senhor abençoe também o pastor Gérard, pastor desta congregação, Pai, que vem, meu Deus, lutando, meu Deus, em teu nome, meu Pai, para que assim, meu Deus, os projetos, meu Pai, dado por ti a ele, meu Deus, venha ser, meu Deus, confirmado nesta casa. Amém. Muito obrigado, Senhor, também pelas mulheres, meu Deus, neste momento. Amém. Muito obrigado pelo louvor, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado também, meu Deus. Esqueci o nome da irmãzinha, meu Deus, que veio dizer, meu Deus, convidada também. Amém. Thaís, que o Senhor possa abençoá-la, Pai. E seu filhinho, meu Deus, e seu filhinho, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pai, a felicidade é grande, meu Deus, em ti, Pai. Tudo que nós precisamos, meu Deus, e toda a alegria vem de ti, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, meu Deus, pois agradecido, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar oportunidade ao nosso pastor Abimael Ferreira, meu tio amado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe, pastor. O Senhor possa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Me sinto em casa, pastor Gé. Amém, meu pastor. Me sinto em casa. Glória a Deus. Fique à vontade, viu? Amém. Aleluia. Meus amados, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesta casa de oração, casa de Deus. Quero agradecer pelo pastor Gé, já o conhecia, tive o grande prazer de tê-lo na minha casa junto com a sua esposa, onde me alegrei muito com a presença do pastor Gé e
E eu louvo a Deus porque você não sabe que para as coisas acontecer, às vezes precisa de uma trajetória e essa trajetória precisa de alguém, né? Irmão Antônio me abençoou com essa bênção levando o pastor Jé e sua esposa para casa e realmente foi uma bênção, né? Louvo a Deus pela presença desse casal, que o Senhor continue abundantemente abençoando as suas vidas particulares, o seu ministério e essa igreja maravilhosa que posso perceber tem um coração voltado para a adoração. Aleluia. Nós vamos falar do irmão Antônio, realmente falar de família. Na verdade, a família do irmão Antônio, quando eu cheguei em Cardeal da Silva, eles moravam de frente, né? Foram as primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei em Cardeal da Silva. Mas eu me lembro que quando eu cheguei, na sua família tinha alguém que contrariava, né, irmão Antônio, a obra de Deus. E eu me lembro que quando eu cheguei lá em Cardeal da Silva, uns 3 dias mais ou menos, quando eu me levantei, tinha uma cruz assim na frente da igreja, porque a casa dele era de frente com a igreja. Eu não entendi, porque quando eu cheguei não tinha. Depois uns 3 dias, não, uns 8 dias, 10 dias. Aí quando eu me levantei, eu vi essa cruz. Aí, eu não sei se eu perguntei a alguém, não sei se foi até o irmão Antônio, foi alguém que eu perguntei muito tempo, não dá para me lembrar. Qual o significado dessa cruz? Porque quando eu cheguei não tinha, por que essa cruz apareceu? Não, porque a pessoa botou aí e disse que você só vai ter 30 dias em Cardeal. Eu vou fazer 47 anos. E louvo a Deus porque Deus nos levou ali para aquele lugar e houve grandes mudanças, muitas coisas aconteceram. E eu estava até comentando com Thaís, há pouco, quando nós estivemos na casa do irmão Antônio e da Nete, eu dizendo para Thaís, você já pensou? Há 10 anos atrás, a Nete já imaginou que moraria em Araçás? Não tinha como ela imaginar. Mas quando, como tem esse tema aí embaixo, quando a mulher é protegida, Deus caminha com ela, passa momentos de dificuldades, mas continua protegida. Aleluia! E com certeza acontece o que realmente aconteceu. Deus promoveu o encontro dos dois, irmão Antônio e irmão Anete. Ambos moram em Araçás, são da igreja Batista Abençoada de Araçás. Amém. E hoje a irmã Anete é uma liderança, a liderança desse grupo tão lindo e tão maravilhoso que foi apresentado aqui nessa noite. Então, ao Senhor, irmãos, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém. Meus amados irmãos, nós tivemos assim um convite do pastor. Eu tive assim esse convite do pastor. Eu não tinha como dizer não. Primeiro pelo reino de Deus e segundo pela pessoa que me fez o convite. Mas digo para vocês, eu não sei se acontece isso com o pastor Jé, com outros pregadores, outras pessoas. Mas quando o convite é feito assim, não foi o pastor Jé que fez, não tem como dizer não, a gente diz sim. Mas quando a gente diz sim,
A cada dia que vai chegando o dia, a gente vai tremendo na base. Principalmente chegando diante de um povo seleto, de um povo tão importante. Mas eu me tranquilizo por isso, porque eu estou diante de um povo importante. Amém. De um povo que adora a Deus, de um povo que serve ao Senhor, de um povo que honra o seu grande nome. Meus amados, o texto baseado nesse tema é o Salmo 91, não é isso? Amém. E o versículo 7, não é isso? Glória a Deus. Irmão, pastor Zé, eu quero pedir licença, mas eu quero fazer uma coisa agora que eu senti de Deus. Fica à vontade, meu pastor. Eu vi uma frase quando as irmãs entraram e que disseram, mulher de joelho. Casa de pé. Então eu gostaria de dizer e quero ouvir. Eu quero dizer, mulher de joelhos, eu quero ouvir da igreja toda o que é que acontece quando uma mulher está de joelho. Então eu pergunto e vocês respondem, mulher de joelho, Casa de pé. só mais uma vez que Satanás não ouviu direito não, ele vai ouvir. Mulher de joelhos, Casa de pé. Aleluia. A mensagem já foi. glórias a Deus. Glórias a Deus. E isso é verdade. Eu quero ler aqui um texto, irmãos, que vai ter base. Eu quero que vocês vão usar as suas Bíblias no livro de Mateus. Os irmãos já sabem qual é o versículo 7 do livro de Salmos 91. Glória a Deus. É proteção total. Aleluia. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não. Eu não serei atingido. Aleluia. Abre suas Bíblias aí, meus amados, no livro de Mateus, no capítulo 25. Aleluia. O pastor Jerry não me falou quanto tempo eu tenho, por isso eu quero tranquilizar os irmãos. Eu não vou passar de meia-noite. Amém. De meia-noite, os irmãos vão ficar tranquilos. Isso aí eu garanto que de meia-noite não passa. Isso aí eu garanto para vocês. No livro de Mateus, capítulo 25, só para a base do que nós acabamos de falar, se ouvimos sobre o Senhor. Eu ouvi, pastor Jair, irmãos, alguém dizer algo sobre as mulheres. Alguém disse que 50% da humanidade são mulheres. E os 50% são filhos delas. Não tem jeito, pastor Jair, são elas que mandam mesmo. Mateus capítulo 25, 50% são mulheres e os 50% são filhos. Aleluia. Glórias a Deus. Os irmãos encontraram? Amém. Glórias a Deus. Nos diz assim, alguns versículos, começando do primeiro. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, mas 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes tomaram azeite consigo em suas vasilhas, junto
junto com as suas lâmpadas. E tornando o esposo, tosquenejaram, todos e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao seu encontro. Glórias sejam dadas ao nome santo do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, falando de prudência, nós estamos falando exatamente de pessoas que assumem o seu valor pessoal, o desejo do seu coração, ou o desejo do seu coração. Nós podemos perceber que ali estavam 10 pessoas na mesma condição, que fora dada a 5 prudentes, fora dada também as outras 5, que deixaram de ser prudentes para verdadeiramente viver uma vida de loucura, pois em outro texto diz as virgens loucas. Mas, meus amados irmãos, nessa noite nós falamos, já ouvimos falar de mulheres que verdadeiramente a gente sabe que de joelho dobrado faz a diferença. E nós vamos falar nessa noite de 5 mulheres que posso dizer para vocês, essas com certeza, pelo menos pela fé, pelas convicções, elas fazem parte dessas 5 prudentes do texto tal que nós acabamos de ler, e nós temos certeza que aqui neste lugar também essas pessoas, mulheres que nós iremos falar, elas também fazem parte desse grupo que se apresentou aqui nessa noite, o grupo de mulheres. Quem não conhece a história de Ruth? Ruth verdadeiramente, meus amados irmãos, foi uma pessoa bastante conhecida. Mas conhecida por quê? Porque ela era famosa? Não. Ruth não tinha fama nenhuma, inclusive a própria Ruth, ela começou a aparecer quando ela começou a obedecer. Ruth era nora de Noemi. Noemi verdadeiramente era uma mulher de Deus, uma mulher agraciada pelo Senhor, mas era uma mulher também que tinha um seu esposo chamado Elimeleque, e que verdadeiramente Elimeleque era um homem abençoado. Mas vocês não sabem que também pessoas boas e abençoadas, elas também adoecem, e infelizmente quando chega o tempo de Deus, Deus também os chama para a sua glória. E isso aconteceu com Elimeleque. Noemi, daí então passou a ser viúva, mas tinha com ela 2 noras que na verdade a amavam, a respeitavam. E chegou uma época que a fome começou a surgir na região, e a coisa começou a passar a ser insuportável naquela região. Noemi, viúva, 2 noras viúvas também, decidiu ir exatamente para outro local, para Belém, aonde ali com certeza ela tinha uma certa esperança de encontrar alguém que a ajudasse, pois Boaz, ele era
parente de Abimeleque. E aconteceu que Noemi disse: olha, eu vou para a minha região, mas eu quero dizer para vocês, minhas noras, que vocês não precisam ir comigo. Vocês são daqui, fiquem aqui, fiquem com as mães de vocês, que eu preciso ir, eu preciso encontrar novas situações e novos recursos para sobreviver. Uma desistiu, mas Ruth disse: olha, eu não te deixarei. Aonde você for, eu irei, eu estarei com você. E ela foi, e elas foram. E aconteceu aí, aonde eu continuo dizendo para vocês, a importância da gente provar por que vocês são protegidas. Por que a mulher, nessa demonstração, é protegida? Exatamente porque vivia uma vida pregressa, uma vida valorosa, uma vida que nada abalava a sua fé, a ponto de ela dizer: não, aonde você for, eu irei com você, e o que você passar, eu passarei com você. E aconteceu que elas foram para aquele lugar. E naquele lugar, elas encontraram esse parente que era Abimeleque, que consequentemente se tornou também parente de Noemi. Ou parente de Noemi, que era a sogra de Ruth, que não a abandonou. E Ruth se tornou uma mulher bela, uma mulher agradável, porque todos aqueles que são de Deus são agradáveis. Aqui, ali ou acolá, onde chegam, eles mostram que são agradáveis, porque a presença de Deus se faz na vida daquele que é potente. E isso aconteceu com Noemi, e sequentemente aconteceu com Ruth. Noemi, na sua timidez, mas na sua convicção, ela começou a sair para uma das roças, para uma das fazendas, para colher espiga. E ela disse: olha, minha senhora, eu vou sair para escolher espigas, mas fique tranquila, porque eu não vou exceder a ninguém. Eu vou pegar as espigas depois que os titulares pegarem as suas espigas. Aqueles que sobrar, eu apanharei, e pode ficar tranquilo, que aquilo que acontecer também eu dividirei com você. E dessa forma e dessa maneira, o Ruth começou a viver, começou a prestar atenção às coisas e mostrar para as pessoas que verdadeiramente ela era uma pessoa diferenciada. E isso caiu nos olhos de Boaz, que a viu a uma mulher perfeita, uma mulher que verdadeiramente demonstrava que, na verdade, tinha prenúncios de que seria futuramente uma boa esposa, e ele começou a se aproximar de Ruth. E aconteceu que, na verdade, Ruth começou a ser agradada pelo próprio Boaz, que tinha condição, a ponto de futuramente os dois se casarem. O que nós queremos dizer com isso é que vale a pena ser prudente. Vale a pena, em meio à situação que estiver. Por exemplo, poderíamos aqui observar a situação que Ruth realmente passou desde o início, sofrendo com esposo, sofrendo com filhos, porque para Ruth, para Noemi, a melhor coisa que aconteceu na sua vida foi quando as suas duas noras casaram com seus filhos, porque fizeram melhorar a vida dos seus filhos, pois os filhos de Noemi não eram bem vistos naquela localidade. A ponto de depois, no livro de Atos, a partir do versículo 18, perceber, você pode ler e vai perceber de que forma morreram os seus esposos. Mas nós podemos observar, da
a importância de Ruth. Por isso que nós queremos dizer, não desista. Qual é a sua situação? Em que situação você está passando? Eu tenho certeza que se nós fôssemos aqui parar e a essas mulheres que se apresentaram aqui, para elas dizerem o que elas já passaram na sua vida, com certeza falariam e diriam que muitas coisas boas, agradáveis aconteceram, mas também muitas coisas que verdadeiramente não, momentaneamente era agradável aconteceu. Mas o que fez essas mulheres que se apresentaram hoje está se apresentando da forma que se apresentaram? O cuidado de Deus diante da forma que você continua vivendo. Eu tenho certeza que vocês, mulheres que estão aqui na fé e na prudência, vocês fazem parte do grupo das 5 mulheres do livro de Mateus, do capítulo 25. O que aconteceu com Ruth? Casou com Boaz e viveu uma vida abençoada e nunca esqueceu da sua sogra. Que isso realmente é importante, pois fazia parte da prudência de Ruth. Mas outra mulher que no nosso conhecimento ela não é muito apresentada, mas eu tenho certeza que aqui vocês já ouviram falar de Lídia. Lídia era uma mulher que administrava. Lídia, podemos dizer, ela era uma lojista. Lídia, ela trabalhava com tecidos. E a Bíblia diz que Lídia, ela trabalhava com tecidos finos, tecidos finíssimos. E nós podemos observar que Lídia era uma pessoa apresentável na cidade. Era uma pessoa conhecida na cidade. E aconteceu que em uma das viagens de Paulo, verdadeiramente chegando em Filipos, ele começou a fazer o que ele mais gostava de fazer, que era evangelizar. E com certeza Paulo começou a conversar com pessoas. E quem sabe Paulo começou a dizer, olha, nós estamos aqui e nós vamos precisar de uma loja. Nós vamos precisar de um local para que nós compremos tecido. O nosso intento é passar uma época por aqui. Quem sabe alguém dizer, olha, eu conheço uma pessoa. E essa pessoa é uma pessoa boa. É uma pessoa chamada Lídia. Ela tem uma loja. Ela é vendedora de tecido. Por isso eu gostaria de dizer para vocês aqui. Eu não sei se você tem comércio. Eu não sei se você tem uma empresa. Eu não sei em que trabalho você trabalha. Mas a prudência, ela está em casa. Ela está na vida dos lojistas, na sua loja. Ela está na vida dos empresários, nas suas empresas, como também nos seus empregos. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 31, versículo 18, diz: administra bem o seu comércio lucrativo e a tua lâmpada ficará acesa a noite toda. Meus amados, quantas vezes eu digo isso, porque eu já tive loja? Quantas vezes, às vezes a gente passa, a gente está no comércio da gente, vendendo, tratando bem as pessoas, e às vezes até passou um dia que você não vendeu muita coisa, mas você tratou bem o seu cliente. Você tratou bem a pessoa que veio à sua loja. O que nós queremos dizer com isso, o que o texto quer dizer com isso, é que para que a nossa lâmpada, a sua lâmpada, continue acesa durante a noite,
a prudência precisa acontecer durante o dia. Aonde? Na minha casa, na minha loja, no meu trabalho, na minha empresa, onde verdadeiramente eu estiver durante o dia, a prudência precisa se fazer presente no meu relacionamento com os clientes, ou na minha casa, ou no meu trabalho. E é exatamente por isso que quando finaliza o dia, nós podemos dizer o que disse o salmista no Salmo 91, versículo 7. Eu sou protegido, porque ninguém vai poder fazer nada contra mim, porque Deus é comigo. O apóstolo Paulo, ele escreveu no livro de Romanos, ele diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele quis dizer, se Deus está conosco, quem nos poderá vencer? Ninguém nos poderá vencer. E a gente observa que Lídia, ela foi convertida na trajetória missionária do apóstolo Paulo, quando a encontrou, quando estiveram juntos, quando ela ouviu a palavra de Deus, ela se converteu. E aconteceu que o texto diz, no livro de Atos, no capítulo 16, que verdadeiramente Lídia, ela ouviu o recado de Deus através do apóstolo Paulo, se converteu e se tornou uma mulher receptiva, uma melhor receptiva no seu comércio, como também na sua casa. A ponto dela dizer, Paulo, olha, não se preocupe se você precisa de um lugar para ficar, se você precisa de uma casa, se você precisa de um alojamento, de qualquer coisa que você precisa para ficar. Não se preocupe, você vai ficar na minha casa. Eu gostaria de dar um conselho para você nessa noite. Não aceite qualquer pessoa na tua casa. Não aceite, não. Só porque ele diz que é cristão, só porque ele diz que é crente, não aceite, não. Mas se constatou você que é uma mulher de Deus, que é um homem de Deus, aceite na sua casa. Eu digo isso por experiência própria. Deus muito me abençoou quando eu liberei a minha casa para homens e mulheres de Deus fazerem parte dela. Por isso, meus amados irmãos, a importância das coisas futuramente acontecer é exatamente aquilo que no presente você continua fazendo. Como eu disse, jamais a Anete poderia imaginar que ela passaria a morar em Araçás e fazer parte desta igreja abençoada pelo Senhor. Jamais ela imaginava isso. Por que ia acontecer isso na vida de Anete? Porque Deus a acompanhou. Porque Deus a seguiu a todo tempo. Por quê? Porque ela tinha o temor de Deus no seu coração. Amém. Meus amados irmãos, prossiga, filho. Não pare, não. Continue agindo. Continue buscando. Continue dizendo, eu vou vencer. Amém. Eu sou vencedor. Eu sou vencedora. Porque em Deus nós não somos vencedores apenas. Nós somos ainda mais do que vencedores. E o texto diz que Lídia, quando Paulo viajou, ela tomou conta da igreja e continuou abençoando e sendo abençoada como mulher de Deus. Porque eu tenho certeza que Lídia fazia parte daquelas 5 prudentes que nós lemos no livro de Mateus, assim como estão aqui as mulheres de Deus que também fazem parte daquele grupo das 5 prudentes.
E é por isso que Deus ele tem promessa para você.